Marcação a mercado no Tesouro Direto negativa. Olá, excelentes, tudo bem? Este é um dos grandes desafios de todas aquelas pessoas que investem no Tesouro Direto. Abrir a plataforma do Tesouro e olhar para o título e ver que ele está negativo, ou seja, tem menos dinheiro do que você colocou. Isso já aconteceu com você? Muito provavelmente, se você é um investidor, uma investidora do Tesouro Direto, você já viu o seu título em algum momento ficar negativo. E aí, você sabe o que fazer? Vender? Comprar outro? Esperar? Mudar de estratégia? Então, se você quer saber as respostas para estas perguntas, pega aí papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E hoje eu vou responder a pergunta da Karina Antunes. Karina, muito obrigada. A Karina se inscreveu aqui no canal, deixou a pergunta e hoje ela faz parte de um conteúdo aqui. A Karina falou o seguinte: estou com uma péssima marcação a mercado. Karina, não está sozinha, tem muitas pessoas, tá? E nós vamos entender nesta aula o porquê disso, tá? Melhor vender e comprar agora? E aí é importante que você que já tenha um conteúdo, um conceito, tá? Já tem um conhecimento sobre o Tesouro Direto, me ajude nos comentários, tá? Se você já tem a resposta, vai lá e responda. Olha o que aconteceu. O Rodrigo Araújo, obrigado, Rodrigo. Ele falou assim, olha, espera até o vencimento. Então é uma estratégia, uma posição que o Rodrigo tem e está certo. Você pode sim esperar até o vencimento, mas talvez, será que é possível fazer uma venda antecipada? Será que vale a pena, hein, Rodrigão? Tá? É sobre isso que a gente vai falar aqui também. E aí a Karina falou assim, ô Rodrigo, obrigado, amigo, tá? Já tô dias pensando em vender, tá? E perder R$609, tá? De cara, fora um ano que deixei meu dinheiro parado e pegar uma nova marcação a mercado. Hoje quase fiz isso de manhã, mas se eu tirar o tesouro eu devo deixar em algum FII. Beleza, então nós temos aqui um baita problemão para a gente poder responder nesta aula, então fique comigo até o final da aula, que é conteúdo direto para você. Eu fiz uma análise aqui muito legal, Karina, eu espero que você consiga entender, aprender e todos vocês que vão me acompanhar até o final dessa aula. Vamos lá. Bom, primeiro ponto aqui, a Karina, ela falou assim, eu estou perdendo R$609. Então, eu não tenho todas as informações, não dá para analisar dentro das nossas mentorias do clube. Os alunos trazem mais informações, então é possível fazer uma análise um pouco mais assertiva. Mas aqui eu vou procurar trazer o maior número possível de informações, eu vou dar alguns exemplos e depois, Karina, e todos os excelentes aqui podem fazer com os seus títulos, com as informações que você tem aí particular, tá? Então, o que está acontecendo? Neste período de um ano, a Karina disse assim, eu perdi R$609, tá? Então, eu vou imaginar, vou supor, não importa o valor, mas eu preciso de um número aqui para a gente poder ser didático. Vamos imaginar que a Karina, há um ano atrás, tenha feito um investimento de R$5.000, tá? Isso quer dizer que hoje ela tem R$4.391, tá? E aí não importa o valor. O que está aqui em jogo? É que está 609 negativo. Tá? Não importa a diferença, não importa quanto investiu, porque a conta não é o que dá em Chico, dá em Francisco. Mas aqui a matemática, as variáveis não importa, importa que tem uma diferença de 609. Tá? Então, agora vem uma grande pergunta. Se você, Karina, fizer uma venda e comprar um outro título, porque eu também não sei se é pré-fixado, IPCA, com juros, Selic, tá? Não foi informado, eu preciso dessas informações. Tá? Se você vender, a pergunta que tem que ser respondida nesta análise de venda, vendo ou não vendo o meu título, em quanto tempo eu vou recuperar, né? Você recupera esse prejuízo. Então a gente tem que entender um pouco de matemática financeira, tá? Para entender, olha, eu vou vendendo prejuízo aqui, não é como nas ações, né? Porque nas ações, se eu vendo com um prejuízo nos fundos imobiliários, depois eu recupero lá na frente quando eu comprar outro. No Tesouro Direto a gente não tem ainda, pelo menos ainda, esta possibilidade. Então esta é uma pergunta que tem que ser respondida, tá? E eu vou procurar responder ela para você ao longo desta aula, tá? Então vamos lá. Exemplo, suponha, tá? Também não sei a taxa de compra, isso é importante, todos esses dados. Então, observe que é um conjunto de dados, né? Tem mentoria que a gente gasta quase 50 minutos para poder resolver este problema aqui, tá? Suponha que a taxa de compra foi de 5% e que a taxa atual,
tá? Aquela que você quer recomprar, talvez do mesmo título. Então, tem muitas variáveis aqui que não estão claras, mas a metodologia é a mesma. Ou seja, eu tenho uma taxa de compra diferente daquela que vende e talvez você possa ficar seduzido em falar assim, eu vou comprar agora porque eu já aprendi com o prof que eu tenho que comprar com uma taxa mais alta. Mas cuidado com essa taxa mais alta, tá? Então, cenário A, isso aqui é questão de estratégia, de inteligência financeira. Cenário A, manter até a data de vencimento. Então, é o que o Rodrigo falou, olha, mantenha até a data de vencimento. Se mantiver até a data de vencimento, beleza, acabou, não tem prejuízo, vai receber o valor investido, mais os juros, mais a atualização, caso tenha do IPCA, por exemplo, tá bom? Cenário B, vender antecipado e comprar outro título. Tá? Então, isso aqui acontece muito. Tá? Então, muitos dos meus alunos já desenvolveram esta habilidade, seja do ATD, do CDT, etc., de entender o momento que vale a pena vender um título. Na maioria das vezes, vale a pena do pré-fixado para o IPCA. De IPCA para IPCA, eu vou te mostrar agora, pode não ser tão bom ou tão rápido a recuperação do prejuízo, tá bom? Analisando, então, o cenário A, vamos por partes, tá bom? O cenário A é o seguinte, eu vou manter até o final. O que acontece? Imaginando que eu comprei no valor de R$5.000, tá? Supondo que esse seja um título atrelado ao IPCA, se não for atrelado ao IPCA, desconsidere o IPCA. Se for Selic, só coloca a taxa Selic, tá? Então, isso significa que aquele 5.000 inicial, ou o valor que seja comprado na data zero, tá? Se eu mantiver até o final, ele vai variar, vai ter volatilidade até chegar no valor de resgate. Em alguns momentos, nesse ciclo que eu fiz, pode até ficar negativo, que é o que está acontecendo agora com a Carina. Estou perdendo R$609, tá? No entanto, basta que eu mantenha até o final, que eu terei o valor de resgate sem o menor prejuízo, seja ele pré-fixado ou o tesouro atrelado ao IPCA. Legal? Esse é o cenário A. Talvez o seu objetivo, o seu sonho, a sua meta permita que você mantenha este título até a data de vencimento. É uma escolha pessoal sua. Vamos para o cenário B. O cenário B é o seguinte, eu vender antecipado e comprar outro título. Tá? Então, aqui tem um conjunto de possibilidades, tá? Porque eu posso comprar um título com data mais longa, mais curto, período médio, eu posso mudar de classe, de pré-fixado para IPCA, de Selic para pré, de Selic para IPCA e vice-versa. Tá? Então, eu vou considerar aqui o seguinte, no dia de hoje, decorridos 12 meses, por isso que eu pus 12 ali, passou 12 meses, tá? O valor, caso eu queira vender o meu título antecipado com aquele prejuízo de 609, no meu exemplo, vai ser de 4.391. O que eu preciso responder, tá? Esse título, tá? No novo cenário, tá? Você foi seduzida a comprar e investir com uma taxa mais alta, neste meu exemplo, de 5,78. Então, isso significa que eu tenho que responder a seguinte pergunta. Depois de quanto tempo com essa nova taxa que eu recupero o meu prejuízo? Então, por quê? Eu aumentei a taxa. Antes era 5, agora está 5,78. A vantagem que eu tenho nesta mudança de taxa é de apenas 0,78%. Então, o que eu tenho que responder? Depois de quanto tempo que eu recupero o meu prejuízo? Porque eu tenho que fazer o cenário A e cenário B e ver depois de quanto tempo o cenário B é mais favorável do que o A. Então, se a gente considerar que no cenário B o meu título já caminharia cravado a 5% até a data final, eu estou tendo uma vantagem de 0,78%. Porque 5 eu já tinha. Mesmo tendo um prejuízo de R$609, eu já tinha aquele valor, tá? Que se eu mantivesse até a data final, eu teria aquele valor resgatado sem o menor problema. Essa é uma das vantagens do Tesouro Direto. Então, o nosso problema aqui está na seguinte matemática. Se eu mudo de título, ganho uma vantagem de taxa, eu tenho que verificar o seguinte, depois de quanto tempo eu tenho o meu 609 de volta, porque a partir de então eu começo a ter lucro. Então, vamos lá, eu trouxe aqui uma planilha, essa planilha está dentro da nossa aula Vendo ou Não Vendo, dentro do curso do Tesouro Direto, seja do ATD ou do CDT, tá? E estou construindo ela aqui com você. Então, valor investido, neste meu exemplo didático, 5.000, valor de resgate antecipado, 4.391, prejuízo ou lucro, neste caso, 609. A taxa contratada aqui eu simulei ela de 5%,
a nova taxa de 5,78. Então quer dizer que eu estou tendo uma diferença entre taxa de 0,78. Lembrando que o 5 eu já tinha, se eu não mexer nada, eu continuo ganhando 5. Se eu mudei para 5,78, a minha diferença não é 5,78, é apenas 0,78. Então, considerando isso, ponto de equilíbrio, ou seja, este 0,78 trabalhando em cima dos 4.391, ele vai produzir, isso aqui é sem correção monetária nenhuma, vai gastar pelo menos quase 17 anos, ou seja, pelo menos 16 anos, para o 0,78, que é o que eu ganhei extra, mudando de título, me trazer de volta R$ 609 para, então, após 16 anos, eu começar a ter um lucro considerável, ou seja, realmente ter algo que valha a pena. A pergunta é, o novo título, ele pode aguardar até 16 anos? Então, para isso, nós estamos em 2022, mais 16, estamos falando aí de 2038. Então, se você investe num título 2045, você tem mais ou menos 7 anos para aproveitar esta troca. Eu não sei se é uma vantagem boa, acredito que não seja. Eu, dependendo da data do seu título, eu manteria ele até que a marcação a mercado, considerado a taxa, para isso eu preciso entender o que é a marcação a mercado, como que ela funciona, qual que é a minha taxa, depois de quanto tempo meu título vai ficar positivo, que pode ser que seu título volte a ficar positivo daqui a 12 meses. É muito melhor você esperar 12 meses para ter um título positivo do que esperar 16 anos trocando de título. Então aqui eu não vejo uma vantagem inteligente fazer essa troca neste momento. Tá? Então, só para você ter uma ideia, aqui nós temos o Tesouro IPCA+, 2026, em um ano, tá? Quem comprou, quem entendeu lá da marcação a mercado nele, ele trouxe, tá, uma rentabilidade aí líquida, já descontei aqui o imposto de renda, de 9%, tá? Em um ano. Tá? Então, para você entender, tá, que Tesouro Direto, quem entende, investe, mas tem que saber comprar na janela correta, tá? Então, vamos entender agora uma outra pergunta. Karina falou assim, mas e se eu tirar do Tesouro e deixar em algum fundo de investimento imobiliário, os famosos FIIs, tá? Inclusive você já viu, né, que eu faço aqui vários vídeos também sobre fundos imobiliários para você. E dentro do Clube do Tesouro tem, tá, um módulo de fundos imobiliários, dentro do API também. E aí o que que acontece? Primeira coisa que a gente tem que pensar, Karina, nós estamos mudando, né? Estou saindo de renda fixa e indo para renda variável. E aí é um enorme, né, cenário a ser traçado, porque tem mais de 100 bons aí, fundos imobiliários, ou para ser analisado, vamos dizer que tem aí uns 40, 50 bons FIIs para colocar na carteira, tá? Você precisa entender esta diferença, tá? Dito isso, você precisa responder algumas perguntas. Qual fundo imobiliário? Fundo de papel, logística, de shopping, lajes corporativas, tá? Fundo de fundo, tá? E não dá para você fazer uma carteira de investimento com um único fundo. Tá? No Tesouro é mais simples, porque é renda fixa. Na renda variável, o negócio sobe um pouquinho de nível, tá? A valorização, a desvalorização, tá? Se você está reclamando ou achando ruim que perdeu 609 no Tesouro você tem a premissa, a garantia de que no final você nunca sairá no prejuízo. Enquanto que nos fundos imobiliários, ações, ETFs, BDRs, não existe esta garantia. Ou seja, você pode ter uma desvalorização. Eu vou trazer exemplos aqui para você, tá? E você precisa criar uma carteira de investimentos. Então, não dá para você simplesmente comprar um FII e deixar lá achando que ele vai ser melhor do que o Tesouro. Pode ser que ele traga prejuízo para você, tá? Vamos trazer aqui alguns exemplos. Um exemplo, na contramão, é o Vino, um fundo de lajes corporativas, que sofreu muito com a pandemia e com isso teve uma desvalorização neste momento, até agora onde que eu gravo essa aula para você, de 16%. Ele pagou bons dividendos. Mas é assim, eu recebi, mas perdi em termos de valorização. Claro, basta eu manter o fundo imobiliário por mais tempo, aguardar a valorização. E quando que isso vai acontecer? Não sei. No Tesouro Direto eu sei? Sim, na data de vencimento. Então, claro, se você compra um Tesouro Direto muito longo, tá, você tem este problema. Então, é importante que você escolha o título ideal para o seu objetivo. Então, nos fundos imobiliários, nem tudo são flores. É importante que você saiba deste risco e analise, tá? Agora, vamos pensar juntos, né? Prof, estou com uma péssima marcação a mercado. Será que é melhor vender ou comprar? Então, eu não consigo responder se não tiver mais informações. Isso aqui é uma análise que muitas das vezes demora um certo tempo. Eu estou ensinando você
como fazer esta análise, tá? Então, primeiro ponto, qual é o seu objetivo? Você precisa saber qual é o seu objetivo, tá? É marcação ao mercado? Mas para quê? Tá? Então, se você quer fazer marcação ao mercado, estude sobre marcação a mercado. Tá? É por isso que eu sempre faço aqui conteúdo gratuito para você aqui no canal, tá? Para você entender como é a marcação ao mercado, porque não é uma tarefa simples. Tá? Então, entenda isso. E por isso você precisa entender seu objetivo. Entendendo seu objetivo, você vai determinar a liquidez deste ativo. Se é no curto, médio, longo prazo, e aí vai escolher um ativo para colocar dentro da sua carteira de investimentos. Tá? Outro ponto, a taxa de compra. Não sei se você sabe, mas existe uma janela, tá? Existe uma matemática, uma estatística que te mostra qual é o melhor momento de compra. Se você errar o momento de compra que está ali entre o terceiro quartil e o ponto de máximo na distribuição dos dados do Tesouro, você vai perder dinheiro facilmente se o mercado mudar as taxas. Então, neste caso, entenda, aprenda sobre a janela de marcação a mercado. Vender e comprar um outro título. Para isso, temos que fazer as contas. Tá? Como eu disse, não é uma tarefa tão simples assim, porque envolve um conjunto de variáveis, tá? Mas nesta aula eu trouxe aí para você todos os fundamentos, os pilares que eu utilizo para fazer essa análise, se vale a pena ou não, tá? Comprar, vender um título antecipadamente e fazer uma troca de título. E você vai precisar de paciência e disciplina, tá? Investimentos, você me disse aí, tá? Que tem um ano, tá? Que você está investindo. Então, um investimento de um ano é de curto prazo. Tá? Investimento de um ano que você vai mexer no dinheiro é Tesouro Selic. Tá? É bons CDBs com liquidez diária. Tá? O Tesouro Direto, em determinados momentos, se você rolar a janela de compra, em um ano você vai ver que vai ficar negativo mesmo. Mas é hora de você fazer esse estudo com base nos seus dados, Karina. E para você, excelente, que me acompanhou até o final desta aula, deixe os seus comentários aqui com as suas dúvidas, legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves, nos vemos na próxima aula e aqui abaixo nos comentários. Valeu, tchau, tchau!